Meu nome é Consuelo Toledo e você está no canal 50 Mais com bagagem. Bagagem de vida, experiência e também bagagem de mão, porque a gente ama viajar. Vem comigo. Eu vim aqui falar de um assunto que é sobre a minha primeira viagem sozinha depois dos 50. E na verdade, minha primeira viagem sozinha da vida. O que acontece? Todo mundo tem, mesmo quem não mora sozinha, né? Mesmo quem é casada, mesmo quem tem filhos, mesmo quem vive rodeada de pessoas, sempre tem algum momento em que ela quer fazer alguma coisa que não tem ninguém para fazer com ela. Né? No caso, comigo sempre aconteceu isso. Tinha vezes que eu tinha vontade de sair, às vezes ia a um barzinho, ouvir uma música, ou ia ao cinema, ou ia a um restaurante, e que não tinha ninguém para ir comigo. Na verdade, até os 53 anos, eu nunca tinha saído sozinha na vida. Saído assim, para um bar, né, à noite sozinha, para um cinema, para um show. Eu nunca fiz isso sozinha. Eu sei que hoje em dia as pessoas fazem mais isso sozinha, eu acho muito legal. Mas eu nunca tinha feito. Até porque eu sempre tive alguém para fazer e de repente no momento em que eu não tinha, eu simplesmente não ia e pronto. E de vez em quando eu tinha férias, né, porque eu sou servidora pública, então eu dependo de férias, de feriados, fins de semana, muitas vezes eu deixei de viajar porque eu não tinha ninguém para ir. Né, meu companheiro que estava comigo no momento não podia ir, eu não queria. Meu filho, que agora já é um adulto, que trabalha também, não tem mais essa disponibilidade, enfim. Não tinha nenhuma amiga para ir, a minha irmã não podia. Então, eu deixei já de fazer algumas viagens que eu gostaria por falta de companhia. Afinal de contas, eu já passei da metade da minha vida. Eu sempre pensava isso. Se eu viver até os 100... Mesmo assim, eu já passei da metade da minha vida. Hoje eu tenho 55 anos. Então, com 53 eu comecei a pensar assim. E foi então que em abril de 2024 eu decidi fazer a minha primeira viagem sozinha. E aí eu comprei a passagem, assim também muito nessa empolgação, com uma amiga do lado, não, vai sim, compra, consegui uma mega promoção com milhas e acabei comprando essa passagem, assim, de supetão, num dia que eu falei, eu queria ir, comecei a ver passagem, comprei uma viagem simplesmente para Nova York. Sim, Nova York. Detalhe, eu não sou fluente em inglês. E eu sei um inglês, assim, muito básico. E sempre... Eu já tinha ido a Nova York uma vez com meu filho, mas ele sempre falou inglês, então eu nem me preocupava. Mas eu tinha feito uma viagem a Nova York muito, sim, correndo. Que nós, na verdade, estávamos indo para Orlando e passamos 3 dias em Nova York. E eu fui naqueles pontos turísticos icônicos e só. E Nova York sempre ficou na minha mente, assim, que era uma cidade que eu não tinha conhecido de fato. Fiquei super empolgada quando eu comprei, nas semanas seguintes também comecei a estudar Nova York, comecei a estudar o metrô de Nova York, que eu achava que era, assim, muito complicado, como eu não falo inglês, né, fluentemente, e comecei, enfim, a só ver vídeos de Nova York, enfim. Quando chegou maio, um mês antes da viagem, com menos de um mês da viagem, na verdade, a ficha começou a cair e eu comecei a sentir um medo muito grande. Me bateu uma insegurança, me deu, na verdade, um pânico. Quanto mais se aproximava da viagem, mais eu entrava em pânico. E aí, quando eu deitava para dormir, eu começava a me imaginar sozinha em Nova York. Eu começava a me imaginar perdida no metrô, porque eu também não sei falar inglês. Eu começava a me imaginar passando na imigração sozinha. Comecei a me imaginar dormindo no hotel sozinha, que eu ia morrer de medo, que eu não ia querer ficar. Enfim, e quando a gente tem medo, né, o medo faz coisas com a nossa cabeça. Eu comecei a imaginar de tudo que não era legal. E com umas 3 semanas ou 15 dias mais ou menos antes da viagem, eu decidi que eu não ia mais. É isso, gente. Eu desisti da viagem. E aí fui fazer o cancelamento da passagem
porque o hotel eu tinha feito com cancelamento gratuito, eu sempre faço, então o hotel eu poderia cancelar sem problemas. Quando eu fui fazer o cancelamento da passagem, eu vi que eu ia pagar um preço altíssimo apenas para remarcar essa passagem. Ou então eu perderia já o que eu tinha pago. Como eu compro sempre as passagens mais em conta, eu não compro aquelas com cancelamento gratuito e tudo, eu teria que pagar um preço exorbitante, muito mais alto do que eu tinha pago. E aí, aquilo eu falei, o quê? E aí eu comecei a ficar com pena de ter gasto aquele dinheiro. E todo mundo, não, vai sim, você vai dar conta e tal. E meu filho até me disse, mãe, vá. Se chegar lá e você ver que não é pra você, você compra uma passagem e volta. E até eu brinquei na época, mas como que eu vou comprar uma passagem assim, do nada, né, de Nova York pra cá, eu não vou ter esse dinheiro. Mas quase uma semana antes, eu decidi que eu ia. Pronto, então eu vou. Eu vou com medo mesmo. E é isso. Aí eu comecei já a tentar pensar diferente. Eu pensei, bom, se for muito ruim, eu nunca mais vou. E pronto, não vou morrer nesses 10 dias. E simplesmente chegou o dia, né? Já tinha arrumado minhas malas e eu fui. Peguei um ônibus na minha cidade, porque eu moro no interior do Rio de Janeiro. Fui pegar o avião em São Paulo, em Guarulhos. E depois que eu entrei no ônibus, eu rezei muito, pedi muito a Deus calma, né? E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, eu conto pra todo mundo. Quando eu entrei no ônibus, na minha cidade ainda, pra ir ainda pegar o avião, eu, dali pra frente, eu mantive uma calma, assim, tão grande. Não parecia aquela pessoa que tava com pânico, sabe, de viajar. Porque eu botei na minha cabeça, eu acreditei que eu era capaz. Falando nisso, o que me ajudou muito também, nesse meio tempo dessa crise, eu assisti um vídeo que apareceu pra mim sem querer na internet, e uma mulher falava uma mensagem muito interessante sobre viagens, né? Que eu vejo muito vídeo sobre viagem. Ela dizia mais ou menos assim: mulher, você já foi capaz de tanta coisa na sua vida, né? Você criou filhos, você cuida da família, você trabalha fora, você de repente já sofreu alguma coisa na sua vida, uma perda muito grande e sobreviveu, deu conta, você sustenta a sua família, você, enfim, passa por menopausa, por TPM, por tanta coisa. Realmente, nós mulheres somos muito fortes, passamos por muitas coisas que os homens não passam. Hoje em dia, então, né, tem tantas mulheres que criam filhos sozinhas, né, e aquilo me deu força. Eu falei, nossa. E ela dizia, você não dá conta de fazer uma viagem para se divertir sozinha? É claro que dá. Esse vídeo me deu muita força. E foi assim, então, que eu peguei um ônibus e fiquei muito calma e fui fazer minha viagem sozinha. E, resumindo, foi uma viagem tão maravilhosa, tão gostosa, que eu não sei explicar exatamente o que eu senti. Hoje eu entendo essas mulheres que fazem esses vídeos de viagem sozinhas e que falam que é muito maravilhoso e tudo, e que antes eu ficava meio assim, achando que elas estão querendo vender uma ideia, talvez. Não, gente. Realmente é libertador. A gente se sente tão livre, tão poderosa e tão dona de si. E é muito gostoso eu poder fazer o roteiro que eu queria fazer, né? Eu entrava numa loja, assim, ficava olhando tudo que eu queria com calma, no momento em que eu queria, sem me preocupar se tinha alguém me esperando ou se tinha alguém pra ir em outro lugar que queria ir. Eu ia no restaurante que eu queria, que eu podia ir, comia as coisas que eu queria, andava sem pressa pelas ruas. Eu fecho os olhos e lembro até hoje dessa viagem, eu andando pelas ruas, pelo Central Park. Eu andei o Central Park quase que inteiro. Uma paz, uma liberdade. Eu observava as coisas com mais calma e foi muito maravilhoso. A gente passa a vida toda achando que existe um momento certo para tudo, né? Isso é imposto pra gente, um momento certo para estudar, para casar, para ter filhos, para viajar. E antigamente, né, hoje já tá mudando, mas antigamente as pessoas achavam que depois dos 50 era hora da gente sossegar,
né? Fazer um crochê, coisa que eu amo fazer, inclusive. Se dedicar aos netos, começar a dar uma sossegada, enfim. E não é assim, né? Não existe um momento certo para isso ou aquilo. Existe um momento em que você decide que quer fazer isso ou aquilo. Depois dos 50, eu posso sim começar uma faculdade, começar um curso de línguas, aprender qualquer coisa que eu queira, um instrumento musical, um trabalho manual. Eu posso sim, depois dos 50, começar a viajar pelo mundo, acompanhada, em grupo ou sozinha. Basta eu querer. Depois que a gente faz 50, 40, 50, 60, isso tudo fica muito claro, porque a gente começa a perceber que a gente ainda tem sonhos, ainda tem vontades, desejos, ainda tem muita coisa para viver. E a gente começa a perceber que o tempo é muito valioso e que não vale a pena ficar adiando as coisas que a gente quer fazer. E aí a gente vai e faz. Então, essa viagem que eu fiz em junho de 2024 não foi só um passeio, foi um marco na minha vida. Na verdade, foi só o começo. Em 2025, eu fui para Flórida, né? Miami, Orlando, sozinha, curti os parques de Orlando sozinha. Esse ano, em abril de 2026, eu fui para Buenos Aires sozinha. E agora eu estou prestes a fazer mais uma viagem sozinha e dessa vez você vem comigo. Eu vou te mostrar tudo. E você aí que tem mais de 40, mais de 50, mais de 70, mais de 80, enfim, você tem vontade de fazer alguma coisa que você nunca fez? Faça. Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber quais são os sonhos que você ainda não concretizou e que você ainda vai concretizar, porque eu tenho ainda muitos sonhos para concretizar. Curtam aí a minha viagem. Um beijo no coração.